Capítulo 24. Youjinho enfatizou as palavras preço justo. Ele não está errado. A sugestão de Jinho seria o melhor curso de opção para Jinwoo obter com segurança todos os núcleos mágicos. Atualmente, o Owners.I+P dos núcleos mágicos estava claro. Por mais ganancioso que o homem fosse, HW.Wangdongseok não poderia levá-los consigo para a vida após a morte. Como tal, Youjinho tinha os direitos legais sobre todos os núcleos mágicos que eles carregavam. E agora, o jovem estava oferecendo tudo a Jinwoo. Isso era diferente de tomá-los à força. Não há razão para recusar uma boa sorte como esta. Afinal, se não fosse por ele, Youjinho já estaria morto ou feito refém. Nessa linha de pensamento, realmente era o preço justo para Jinwoo obter todos os núcleos mágicos. Vendo a expressão de Jinwoo se suavizar, Youjinho teve certeza de que havia acertando o alvo. Como eu pensei, os núcleos mágicos são o preço do sangue que ele derramou derrubando o grupo de HW.Wangdongseok. É por isso que ele não os recusa. A ideia dos dois homens sobre o preço justo era completamente diferente, mas nenhum deles perceberia isso. Bem, com a concordância de Jinwoo, o rosto de Youjinho iluminou-se. O jovem ficou um pouco surpreso com o que percebeu ser a convicção de ferro do Jinwoo. Mas então, o rosto de Jinwoo ficou frio novamente. Mas como eu poderia confiar em você? Jinwoo pensou no objetivo inicial dessa conversa. Ele não assustou o jovem por um ganho material. Ele só queria ter certeza de que os eventos desse raid não lhe causariam problemas no futuro. Como eu poderia trair o Ingnin que salvou minha vida várias vezes? Você sempre pode ignorar a promessa e sair por aí tagarelando. Bem, isso realmente não o machucaria a longo prazo. O partido de Killing HW.Wangdongseok foi 100% em legítima defesa. Foram 8 homens armados contra apenas ele, e foram eles que atacaram primeiro. Com as leis do mundo mudando com o advento dos caçadores, ele definitivamente não seria considerado culpado de tudo isso. Ainda assim, ele queria evitar tudo isso, se pudesse. Para isso, precisava da colaboração de Youjinho. Nós vamos. Jinwoo pressionou sua pergunta e ficou olhando. Youjinho respondeu com um olhar feroz. Eu não ousaria fazer uma coisa tão covarde. Especialmente para o salvador da minha vida. HMM. Ele percebeu onde tinha visto aquele olhar determinado nos olhos de Youjinho antes. Foram os mesmos olhos com os quais ele desafiou HW.Wangdongseok. Garoto. Você é real, não é? Dar e receber. Com sua vida em jogo, Youjinho escolheu ficar com Jinwoo. Colocando sua fé nele, o jovem estava pronto para lutar contra 8 caçadores. E então, Jinwoo decidiu devolver parte dessa fé. Bem, depois de dar alguns retoques finais, Jinwoo foi até lá e pegou o Shimazel de HW.Wangdongseok. Sabe, ainda estou chateado com a traição de HW.Wangdongseok. Virando casualmente o Shimazel nas mãos, Jinwoo de repente jogou um Shimazel na parede. Rachadura. O Shimazel ficou parcialmente embutido na parede. Youjinho engoliu em seco e seu corpo começou a suar. Meu Dongseng não vai me trair assim, vai? Claro que não, Ingnin. O calabouço estremeceu novamente, com mais violência do que antes. Sheak. Bem. Jinwoo não estava mais provocando o jovem. Desde o início, ele não tinha planos de machucar o Youjinho. Ele sentiu que havia feito o suficiente e tomou sua decisão final. Ok, vá pegar seus núcleos mágicos. Estamos saindo do calabouço. Muito obrigado, Ingnin. Youjinho se levantou e curvou toda a parte superior do corpo, fazendo um ângulo de 90 graus na cintura. O sorriso voltou ao seu rosto. Enquanto Youjinho saía por aí recolhendo as sacolas da festa de HW.Wangdongseok com os núcleos mágicos, Jinwoo foi e pegou o bolso de HW.Wangdongseok. Tenho que pegar o que é meu. O salário contratual de hoje era de 2 milhões. Ele não iria deixar o homem ir para a vida após a morte sem pagá-lo. Na carteira de HW.Wangdongseok, ele encontrou pouco mais de 2 milhões de won. Ele se lembrou de HW.Wangdongseok dizendo que seria pago em dinheiro, logo após o raid. Parecia que o homem não estava mentindo. Afinal, você não poderia cortar a cauda todas as vezes. Se nada incomum como o aparecimento de cristais de mana tivesse ocorrido, eles provavelmente teriam terminado o raid sem problemas. Obrigado pelo salário de hoje. Jinwoo não agradeceu a ninguém em particular, então se levantou e saiu. Youjinho,
que tinha ido colocar os núcleos mágicos dos caçadores em sua bolsa, entrou em pânico ao ver Jin-Woo desaparecido depois de voltar. Ying-nin. Apenas os cadáveres das vítimas de Jin-Woo foram espalhados. Ficando azul, Yojinho perseguiu Jin-Woo freneticamente. No local do incidente, os investigadores e funcionários da associação chegaram. O protocolo no caso de uma morte durante uma invasão era simples. Eles teriam que relatar o incidente à associação e passar por uma breve investigação. O investigador desta vez era uma mulher de meia idade de aparência rígida. Seus nomes? Sung Jin-Woo. Eu sou Yojinho. A morte de um caçador em uma masmorra infelizmente era uma ocorrência comum, então as investigações posteriores foram mais ou menos rotineiras. Era apenas uma questão de manter um registro adequado de tudo o que havia acontecido. Tudo iria correr bem, desde que nada suspeito fosse notado. Você está me dizendo que todos os caçadores de Hank-se morreram, mas vocês dois, um Hank-D e um Hank, saíram com segurança. O investigador empurrou seu Gla.S.6 para cima e perguntou, seus olhos estreitos. Em uma invasão normal, os primeiros a morrer são os fracos. Enquanto ela olhava cuidadosamente para os sobreviventes, algo chamou sua atenção, e ela falou com a voz elevada, "Oh meu!" Ela se aproximou de Yojinho com brilho nos olhos. Este não é um dos novos produtos da Maya Company. A espada longa, Kalion. E, nossa, este é um dos trabalhos do mestre artesão Gredos, os Simazeldes da série real. Yojinho mostrou uma expressão de orgulho. Você conhece suas coisas. Oh não. Eu adoro pesquisar novos catálogos de produtos. O preço da espada longa era de 700 milhões, e o Shimazeld era de 500 milhões. Produzido a partir de núcleos mágicos no valor de centenas de milhões de e outros materiais caros, esses eram equipamentos poderosos que podiam elevar o nível de um caçador de grau D para grau C. Uma teoria do que aconteceu no calabouço foi criada em sua cabeça. Se fosse com esse equipamento, um D-Ranker poderia ter sido capaz de derrotar o chefe em uma situação em que todos os C-Rankers morreram. O I-Ranker provavelmente sobreviveu se escondendo em algum canto. Claro, a verdade era completamente oposta. Ainda assim, ela havia feito sua conclusão. Alguém que pudesse pagar por tal equipamento não teria traído seus camaradas por alguns pedaços insignificantes de núcleos mágicos. Também não havia nenhuma maneira de o Rank fazer algo contra os Rankers C como tal. As mortes de HW. Angdong-seok e companhia seriam consideradas um infeliz acidente. Bem, acho que isso deve bastar. Com uma expressão satisfeita, ela terminou a gravação do incidente. A investigação acabou. Ambos estão livres para partir. Eu sei que hoje deve ter sido difícil. A associação agradece a sua cooperação neste assunto. Obrigada. Jin-Woo respondeu pelo par. O investigador saiu tão rápido quanto ela havia chegado. Obrigado também, Ying-nin. Yojinho curvou-se novamente em um ângulo de 90 graus. Mesmo depois de sair do portão, sua atenção não mudou. O jovem provavelmente passou por muitas coisas assustadoras lá atrás, Jin-Woo pensou. Você foi bem também. Eu realmente não fiz nada. Foi tudo Ying-nin. Aqui, seus núcleos mágicos. Yojinho respeitosamente estendeu uma bolsa com as duas mãos. Jin-Woo pegou a bolsa. Estava cheio até a borda com núcleos mágicos. O preço mais alto por um núcleo mágico de um portão de classificação C era de 10 milhões. Mesmo o mais baixo valeria pelo menos vários milhões. Jin-Woo tentou obter uma contagem aproximada dos núcleos mágicos que estava segurando e gritou de alegria. Quanto é tudo isso? Ele teve que conter o riso de alegria. De repente, gotas d'água apareceram na bolsa. Solta. Jin-Woo ergueu a cabeça. O céu que começou a escurecer depois do meio-dia estava começando a chover. Ainda bem que enviei com um guarda-chuva. Ele sorriu ao pensar repentinamente em sua irmã mais nova. Noite adentro. No momento em que chegou em casa, ele abriu sua tela de estatísticas. Estado. Estatísticas força, 53, constituição, 30 agilidade, 38 inteligência, 30 sentido, 32, pontos de estatística disponíveis, 10. Ele ainda tinha os 10 pontos de estatísticas da missão de emergência. Ele estava ambicioso para usá-los. Era uma quantia que normalmente exigia 3 dias de missões diárias, embora perdesse um ponto, ou 2 subidas de nível, mas não distribuível gratuitamente. Em primeiro lugar, agilidade. Então,
Sinta. Ele colocou 7 pontos em agilidade e os 3 restantes em sentido. Estatísticas força, 53, constituição, 30 agilidade, 45 inteligência, 30 sentido, 35 pontos de estatística disponíveis, 0. Ok, seus atributos aumentaram um pouco. A agilidade quase alcançou sua força e, em nenhum momento, seu senso atingiu os 35 pontos. Quando a agilidade e a força atingiram o mesmo nível, ele planejou se concentrar na constituição. Deixando de lado a inteligência, da qual ele ainda não sabia o efeito, ele queria aumentar suas estatísticas uniformemente. Vamos verificar o progresso de hoje. Nome, Sung Jin-woo nível, 21 Cla.ss, nenhum título, Wolf Slayer HP, 2600 MP, 390 fadiga, 0. Estatísticas força, 53, constituição, 30 agilidade, 45 inteligência, 30 sentido, 35 pontos de estatística disponíveis, 0. Habilidades PA.S.Civ, desconhecido, nível max, espírito submisso, LV. 1. Habilidades ativas impressão, LV. 1. Blood.ust, LV. 1. O que o deixou mais feliz foi registrado primeiro, seu nível, que saltou 3 níveis, e a habilidade recém-conquistada Blood.ust. Graças aos 10 pontos de estatísticas, seus atributos pareciam ótimos também. Tudo isso teria tornado um dia muito produtivo, mas isso não era tudo que ele ganhou hoje. Além do salário de 2 milhões, ele abriu a sacola cheia de núcleos mágicos e começou a contar. 11 núcleos mágicos da aranha. 38 de equipe de HW. Angdong-seok. Ao todo, ele tinha 49 núcleos mágicos. A um preço médio de 5 milhões cada, ele sairia com mais de 200 milhões. 200 milhões em um dia. Tendo coletado 10, ações de 9 pessoas só para ele, Jin-woo ganhou uma quantia incrível. Foi um golpe de sorte impensável. Só falta vender isso. Não foi difícil vender núcleos mágicos. A demanda era tão alta que eles seriam arrebatados no momento em que fossem colocados no mercado. A questão era onde vendê-los. Ele poderia vendê-los pessoalmente para outro indivíduo, para uma guilda ou por meio de um negócio. Olhando para a quantia que estava segurando, Jin-woo concluiu que, em vez de uma venda pessoal ou usando um mercado online, ele iria para um intermediário de corretagem. Será que posso vender isso na loja? Seria bastante conveniente se a loja considerasse os núcleos mágicos pelo valor de face, como os itens de lixo. Pensando na loja, Jin-woo guardou a sacola. Ele percebeu outro progresso que havia feito hoje. Dizia que agora eu poderia usar a função de compra da loja, certo? Ele rapidamente abriu a loja. O ouro que ele havia coletado no calabouço instantâneo estava em seu inventário, coletando poeira figurativamente. Comprar. Anel com aquele tom eletrônico familiar, uma lista aparentemente interminável de itens compráveis apareceu diante de seus olhos. Eles variavam de poções baratas e acessórios diversos a armaduras caras e armas poderosas. Cada um deles estava sendo vendido por ouro. Obviamente, quanto melhor um item, mais caro é o custo do ouro. Alguns dos itens mais poderosos custam até 10 bilhões de moedas de ouro. Uau! 10 bilhões. Seu ouro atual estava em 112 mil. Era muito baixo para comprar qualquer coisa que parecesse útil, mas não havia necessidade de pressa. Ele tinha muito tempo. Então, enquanto eu juntar o ouro, posso comprar tudo isso, certo? Ele cantarolou enquanto continuava a navegar pela lista de itens. Ele obteve mais um motivo para entrar em uma masmorra instantânea. Jin-woo já estava antecipando a recompensa da Random Box de amanhã.